Olá pessoal, terceiro ano, vamos retomar então agora fazendo os exercícios aí da aula 23 e 24 para a gente fechar esse assunto de função e depois vamos começar a trigonometria, tá? Então, assunto tranquilo também, mas vamos dar uma olhadinha então à luz do que a gente estudou, né? Naquela primeiro videozinho, aquela recordação. Então olha o primeiro exercício, é esse que está aqui, eu apenas reproduzi o gráfico, tá? E ele fala lá de duas funções, a f de x é essa verde e a g de x é essa vermelha. Então a gente já nota que ele fala que o domínio de ambas as funções é de 0 a 7. Porém, o 0 bolinha aberta, ó, 0 bolinha aberta para as duas. E o 7 também bolinha aberta. O que significa mesmo? Que não pode usar 7, mas 6,99 pode. A mesma coisa no zero. Então, a função verde, ela tem 0 é raiz? Não, porque 0 não pertence ao domínio. A raiz da função verde é apenas o 4. E a função vermelha tem duas raízes, o 2 e o 6. E ele quer saber que x que eu escolho, se eu fizer o produto do f de x pelo g de x, ou seja, escolho um x, dá um certo y aqui, um certo y aqui. Eu quero que o produto dos y dê positivo. Então é um exercício relativamente tranquilo, porque a gente percebe o seguinte, olha, se eu pego um x neste intervalo de 0 até 2, um x aqui, ó, tanto a verde quanto a vermelha darão positivos, né? Então, de 0 a 2, a f de x será positiva e a g de x também será positiva, porque, olha, ambas estão para cima, né? Ou muito lá em cima, ou muito lá em cima, mas ambas para cima. Então, evidentemente, que neste intervalo de 0 a 2, o produto é positivo. Então, eu já tenho um intervalo possível de 0 a 2. Então, primeiro intervalo que o produto é positivo é 0 a 2. A gente já olha as alternativas. Agora, vamos pegar este intervalo de 2 a 4. Puxa, nesse de 2 a 4 ocorre uma coisa interessante. A verde está para cima e a vermelha está para baixo. Então, uma é positiva e a outra é negativa. Então, fica mais vezes menos, dá menos. Não atende. Este intervalo de 4 a 6, ambas estão para baixo. Opa! Então, é menos e menos. Até o 6, ó. Menos e menos. Então, esse intervalo aqui, ó, as duas negativas. Então, é menos vezes menos que dá mais. Então, outra possibilidade de resposta. E neste intervalo, uma está para cima e outra está para baixo. Então, é mais vezes menos, dá menos. Por isso que a gente fica com a alternativa B de bola, né? Entre 0 e 2 e entre 4 e 6. Então, é só a gente perceber onde as duas são positivas e onde as duas são negativas. Esse intervalo não pode, né? Porque uma positiva e outra negativa, e aqui também uma positiva e outra negativa. Então, é fácil a gente perceber, né? E nota que esses intervalos eu fui separando pelas raízes. Olha, ó, 0 a 2, que era a raiz de uma, 2 a 4, porque é a raiz da outra, 4 a 6, que é a raiz da vermelha. Então eu faço a divisão em intervalos de raízes. Raiz, raiz, raiz. E aí você nota, estão as duas para baixo, as duas para cima, uma para cima e uma para baixo. Ok? Então, letra B, a nossa resposta, exercício tranquilo. Vamos para o próximo. Ele pede aí uma função do segundo grau. Ele quer saber que tudo isso aqui, você sabe, é o y. Aonde que o y dá positivo? Fala, bom, essa função do segundo grau é uma parábola com a boca para cima. E as raízes são... Então, a primeira coisa é você encontrar as raízes. E raízes você encontra resolvendo a equação. Ó, equação igual a 0. E eu já fiz para vocês da menos 1 e 3. Você faz Pascal, etc. Então, essa
essa nossa parábola é desse jeito. Menos 1 e 2. Porque eu achei as duas raízes. Então, eu já sei que se eu escolher um x no meio das raízes, o y dá negativo, mas ele quer positivo. Poxa, então, basta eu escolher nesta região que o y está para cima e nessa região. Então, a nossa resposta é x pertence a R, tal que x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 10. E tá. Ok. Então, mesma coisa essa aqui, você nota função do segundo grau, parábola, com a boca para baixo. Primeira coisa é encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, você resolve a equação. E essas raízes dão 1 e 6. Tá? Já fiz para vocês 1 e 6. Então eu sei que esta parábola é deste jeito. 1 e 6, as duas raízes. Então, se eu escolher x entre as duas raízes, o y dará positivo. É o que ele quer. Então, a nossa resposta é simplesmente x pertence a R, tal que o x está entre 1 e 6. Ou, se quiser, escreve assim, ó, 1 e 6, aberto, aberto. Por que aberto? Porque não tem igual, né? Porque no 1 e no 6 o y é 0. Então, tá aí, gente. Sem problema também. Essas duas é um exercício bem algébrico, né? Finalmente, o terceiro, que é o mais interessante da aula, que eu vou ler aqui para vocês, vocês vão me acompanhar. Eu coloquei só a equação para a gente um pouquinho mais rápido. O horário de funcionamento de um shopping center é das 10 às 22. O gerente verificou que o número N de clientes em função do horário é dado pela função, essa função. Então aqui você põe o horário do shopping. Qualquer horário entre as 10 e as 22. Faz esse cálculo, você acha o número de pessoas que está lá dentro do shopping. Ok? Então, nessa função, t igual a 0 é o horário de abertura. Então, t igual a 0 é 10 horas. Então, quando eu coloco t igual a 0, é 10 horas. É a hora que o shopping abre. Então, olha, você já percebe, se eu colocar 0 aqui, dá 404 pessoas. E aí, você vai indo, t igual a 1, seria 11 horas, t igual a 2, 12 horas, e assim sucessivamente. Ele quer saber o período em que a quantidade de clientes é maior que 500. Então eu tenho que pôr um t aqui, de modo que essa conta dê mais que 500. Né? Dê mais que 500. Então essa é a montagem. Eu vou pôr um tempo aqui, hora ou intervalo, onde fica mais que 500 pessoas lá dentro do shopping. A gente já percebe que isso aqui é uma função do segundo grau. E agora vem a riqueza, gente. Cuidado. Nota que quando eu fiz o exercício anterior, sempre eu coloquei a função do segundo grau em maior ou menor que zero. Que zero, ou seja, positivo ou negativo. Então faz a mesma coisa aqui. Menos 0,5 T2 mais 14T, passe esse 500 para cá. E fica então menos 96 a maior que zero. Perceberam? Deixei maior que zero, então passei o 500 para cá. Então eu quero que isso aqui seja positivo, ó, maior que zero, positivo. Então de novo voltou igual a esse anterior. O que eu tenho que fazer? É uma parábola com a boca para baixo, eu tenho que encontrar as raízes. Como é que eu encontro raízes? Resolvendo a equação. E eu já fiz para você aqui, as raízes são 12 e 16. Então, se eu colocar, está enxergando aí? Tá. Se eu colocar t igual a 12, dá 0. E t igual a 16 dá 0. Então, a nossa parábola, ela é com a boca para baixo, ela é desse jeito. 12 e 16.
Ok? Então, como eu quero que seja positivo, se eu escolher um x entre 12 e 16, ou melhor, nesse caso é t, né? É um t, porque ele chamou de t, ele chamou de x, tanto faz. O y dá positivo. E se isso aqui dá positivo, significa que dá maior que 500. Então vai ser entre 12 e 16. Então a gente opta pela letra C, entre 12 e 16, que está aí o T, né? Entre 12 e 16. Né? Ok? Então, entre 12 e 16 horas, né? Entre 12 e 16. Tá bom? Ok? Então, ficamos com a letra C, entre 12. Então, esse é um exercício já mais legal, mas qual que é a grande lição desse exercício? A grande lição é por deixar zero aqui. Tá bom? Pessoal, então, imediatamente remeto para vocês, não vou fazer o exercício 4, e já remeto para vocês para os seguintes exercícios, que são os mais relevantes da tarefa. Então, vocês anotem aí, eu não tenho espaço. 1, 3, então, exercício. Aqui vai, aqui ó, tarefa, que são os mais importantes. 1, 3, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Eu sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, mas esses são os mais relevantes. 16, 17, 18. 16, 17 e 18. Esses são suficientes para a gente fechar esse assunto. Então procura fazer, se tiver dúvida me escreve e a gente, então, próxima aula, nós vamos começar a estudar trigonometria. Beleza? Até lá!